Meu colega, escute o que te vou dizer agora com o coração aberto. Se a sua aula está um caos e ninguém aprende nada, a culpa não é do governo, não é da escola ou da família. Existem 7 ações básicas de liderança que você não está simplesmente a fazer na sua sala de aula. E dói admitir, porque são coisas tão simples que ninguém ensina-nos na faculdade. Se você quer parar de sofrer e começar a ensinar de verdade, fica comigo até o fim. E se este tema te interessa, aproveite para dares o like e se inscreva para estar por dentro de todas as dicas que nós partilhamos aqui neste canal. O que vou te entregar hoje não é teoria de livro ou de palestras chatas. É um plano de guerra prático para você sobreviver, assumir a liderança da sua turma e resgatar a sua paz e a sua autoridade numa sala de aula difícil. Meu colega, para você assumir a liderança da sala, comece a aula mandando. Você sabe como é que o professor iniciante entra na sala de aula? Ele entra envergonhado, chega na sala, arruma o material por cima da mesa e depois diz com uma voz tímida: "Bom dia, pessoal. Por favor, vamos nos acalmar para começarmos com a aula." Meu colega, esqueça isso. Isso não é ser educado, é pedir permissão para dar aula. E o aluno não entrega o controle da sala ao professor que pede permissão para dar aulas. Os alunos leem a sua dúvida naqueles primeiros 10 segundos. Então, a partir de amanhã, você vai fazer diferente. Vais entrar na sala de aula com uma postura reta, um olhar fixo nos alunos e não diga por favor. Depois da saudação, escreva uma tarefa curta no quadro e dê ordem. Meninos, caderno aberto e copiem isto agora. Tenham 2 minutos. Você quebra o caos inicial na hora, porque vai substituir a bagunça por uma ação física imediata. Quem manda na dinâmica da sala de aula é você desde os primeiros segundos. A segunda ação para você ter a liderança da sala de aula, meu colega, fala menos, mostra mais. O maior erro do professor iniciante é achar que dar aulas é dar um espetáculo de fala. Você passa 20, 30 minutos a explicar teorias. A sua voz vira ruído no fundo e a atenção dos alunos evapora. Entenda uma coisa: quanto mais você fala, menos o aluno aprende e mais indisciplina cresce. Mude a lógica amanhã. Vai reduzir a sua explicação a 2 ou 3 minutos no máximo. Depois, faça um exemplo prático no quadro. Depois de fazeres o exercício, o exemplo no quadro, vais dar agora o espaço para os alunos também fazer. Você os convida. Agora é a vossa vez de fazer exercício. Tem 2 minutos, tem 1 minuto para resolver este exercício. Então, não tenha pressa de falares muito, de dares muita matéria. Não. Vais dividindo. 3 minutos de explicação, alguns minutos de exercício, alguns minutos de interação. Vais assim fazendo esta movimentação para manteres a atenção, a motivação dos alunos sempre atenta, sempre fixa na sua aula. A terceira ação para teres a liderança da sua sala, meu colega, corrija o erro na hora. Sabe quando a turma perde o respeito por um professor? Não é numa grande briga. É nos pequenos deslizes que o professor finge, o professor ignora, finge que não viu esses pequenos deslizes. Imagina um aluno levanta sem pedir autorização e você vê e não diz nada. 2 alunos conversam alto e você ignora, finge que não é consigo. Outro pega no telemóvel e você deixa passar. Só dessa vez pode segurar. Professor, deixou passar, perdeu a turma. A turma testa os limites todos os dias. Se seu aluno levanta sem pedir a permissão, você tem que cortar na hora, corrige na hora. Menino, não dê autorização para levantar. Uma postura firme, um olhar fixo. Tens 2 alunos a conversarem, você os chama a atenção, vais corrigir.
Foco no quadro agora, meninos. Vai fazer isso sem aquele discurso moralista, sem novela, sem grito. Não precisas gritar. Corrige na hora, mantenha a firmeza, não dá palco ao aluno e continua com a sua aula. O limite claro gera segurança na sala de aula. A quarta ação para assumires a liderança da sala de aula, imagine que os alunos estão a fazer barulho, a bagunça na sala. Você não grite. Olhe, para e silencia. O professor amador acha que o silêncio se conquista gritando, mas quanto mais alto você grita, mais o nível de ruído sobe. Professor, o grito é o atestado público de que você perdeu o controle da sala de aula. O professor experiente não usa a garganta. Ele usa a presença e o silêncio. Então, na próxima aula, o que é que você vai fazer quando a sua turma estiver agitada, estiver a fazer barulho? Já sabes que não deves gritar. Então, o que é que você vai fazer? Primeiro, vais parar de falar no meio da frase. Você está a dar a explicação, os alunos estão a fazer barulho, você para. De forma brusca mesmo, para. Segundo, vais cruzar os braços ou então colocar os braços por trás das costas. Okay. Mas de forma concentrada, você sério, braços cruzados. Terceiro, vai fixar os olhos diretamente nos alunos, aqueles catalisadores, os causadores do barulho. Na turma tem sempre um grupo que começa com a bagunça. Nem todos começam a fazer barulho. Nem todos os alunos são indisciplinados. Nem todos os alunos não têm interesse de aprender. Temos sempre alunos com interesse, alunos bem educados, temos. E temos aqueles que começam com a bagunça. Então você, braços cruzados e fixas atentamente nesses alunos. Não diga absolutamente nada. Você olha fixamente, esperando. E eles de forma faseada vão calando. Aquele grupinho que você está a olhar fixamente vão se sentir constrangidos e vão começar a calar. Mas eles vão calar à espera da sua reação. O que é que eles esperam? É que você perca o controle, que você grita, que você perde o controle emocional. Mas estrategicamente você não grita. Você estrategicamente, depois deles calarem, parabeniza aqueles que calaram primeiro e diz: agora vamos começar. Isso contra a expectativa deles. A expectativa deles é que você vai perder o controle, que você vai gritar. Agora, contra a expectativa dele, você não grita, você tranquilamente vai dando a sua aula, demonstrando que você tem o controle da sala de aula, que você não perdeu o controle da sala de aula. Vais trabalhando. E pode, na medida em que estiveres a dar a sua aula, vais aproximando desses alunos indisciplinados, desses barulhentos, vais aproximando, fica próximo. A sua presença física pode também inibir tanto estes possíveis focos de bagunça, possíveis focos de barulho. A quinta ação para teres a liderança da sala de aula: feche as transições. Meu colega, preste muita atenção nisso. 80% da bagunça e da indisciplina de uma escola não acontece durante uma explicação, mas acontece durante a transição de uma atividade para outra. O professor terminou uma aula, no processo de transitar para uma outra atividade ou para uma outra aula, é neste intervalo onde acontece a bagunça, a indisciplina, ou depois do intervalo. Imagina aquela hora os meninos vão ao recreio, vão ao intervalo. Ao entrar é naquele momento onde mais acontece a bagunça e a indisciplina. A partir de hoje, feche as transições com um método de 3 passos simples. Imagina que terminaram uma atividade, terminaram uma aula e vão para outra. Então, primeiro passo, vais dar a ordem. Guardem os cadernos de história. Uma ordem. Não podes dar várias ordens assim de forma simultânea. Vai fazer confusão. O cérebro fica com dificuldade de assimilar. Que ação é que vai fazer? Então, vais dar um comando. Guarda os cadernos de história agora. Depois de esperares alguns segundos, vais dar o outro comando. Pegue o caderno de ciências. Deste o comando, aguarda que eles peguem o caderno de ciências. Depois, darás o terceiro comando. Abram na página 42,
quero que todo mundo olhe para o exercício tal, exercício tal, exercício tal. Isso fique mais fácil. O que é que você vai fazer? Vai ir acompanhando os alunos a cumprirem cada comando que você estiver a passar. A sexta ação para você ter a liderança da sala de aula, professor, faça a contagem regressiva. A contagem regressiva é uma ferramenta simples que salva a vida de qualquer professor iniciante. Quando você diz, pessoal, sentem-se quando puderem. Nota que você aqui está a abrir uma negociação. O cérebro do aluno lê que tem todo o tempo do mundo. Não há nenhuma urgência, não há nenhuma obrigatoriedade para sentar. Então, na próxima aula, vais usar a contagem regressiva ao seu favor. Por exemplo, em 5 segundos, quero todo mundo sentar. Depois de dar esse comando, podes fazer a contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Está a contagem regressiva, todo mundo vai estar com aquela pressa para sentar, porque tempo sentou, para cumprir a ordem. E na medida em que eles estiverem a sentar, podes parabenizar a fila que sentou primeiro. Parabéns, a fila tal já sentou, parabéns. Quer dizer, vais assim parabenizando. A contagem regressiva ativa o foco do cérebro, cria um senso de jogo e de urgência. E o mais importante, não dá espaço para o aluno discutir ou enrolar o professor. Ele vai notar esta contagem regressiva como um jogo, uma urgência, simplesmente vai cumprir. Professor, se este conteúdo está a ser valioso para você, não deixe de dar o like e se inscreva para estar por dentro de todas as dicas que nós partilhamos aqui neste canal. A sétima ação para você ter a liderança da sua sala: feche a aula com a chave de ouro. Meu colega, como é que a sua aula termina? O sino toca, você está no meio de uma frase, você está a ditar a matéria e os alunos atropelam-se entre si, então logo o sino toca, levantam, arrumam a mochila às pressas, saem a correr e deixam você sozinho na sala de aula. Isso destrói a sua autoridade. O professor líder controla até o último segundo. A partir da manhã, não permita que o toque do sino é que termine a sua aula. Reserve sempre 2 minutos para fechar a aula com mestria. Resuma a aula apenas numa única frase. Faça uma pergunta rápida e dê a instrução final. Isso cria a previsibilidade profissional e faz o aluno sair com a certeza de que teve uma aula com princípio, meio e fim. Colega, a verdade é dura, mas precisa ser dita. Se você não aplicar essas 7 ações, infelizmente a sua aula vai continuar a ser um caos. Nenhum aluno aprende no meio da bagunça, da falta de limites e do improviso. O aluno não precisa de um professor que queira ser amiguinho permissivo dele. Ele precisa de um líder seguro que saiba conduzir o espaço de aprendizagem com firmeza e respeito. Quando você assume essas 7 ações, o milagre acontece, o barulho cessa, o respeito surge de forma natural, o seu tempo útil de ensino multiplica-se e, o mais importante, você deixa de esgotar a sua saúde mental. Estas 7 ações são a base do sobrevivente. Mas se você quer ter técnicas mais avançadas para lidar com as turmas mais extremas, assista este vídeo que eu vou deixar. Este vídeo a seguir, eu falo de técnicas para lidar com a indisciplina na sala de aula. Assista este vídeo. E qualquer dúvida que tiveres, não hesite, deixe nos comentários. E aproveite também para seres membro deste canal. Eu vou deixar o link no primeiro comentário para você fazer parte da nossa comunidade, a comunidade dos professores especialistas. Saudações pedagógicas.